Tânia é uma senhorinha muito corajosa que resolveu adotar um pitbull gigante. Seus amigos fizeram de tudo para alertá-la do risco, mas ela não deu ouvidos a ele. Porém, um ano depois, os vizinhos ouviram gritos horríveis. Ficou super curioso? Então já deixa o seu like e bora pro vídeo! Em uma cidadezinha russa, estava acontecendo algo bem diferente e estranho. Os moradores estavam com medo de sair de casa, mas não era medo de assalto ou coisas do tipo. Na verdade, era um cão que estava apavorando os moradores. Tânia era uma senhorinha russa muito autêntica. Ela, assim como os outros moradores, tinham ouvido falar do animal apavorante, mas ela tinha muita coragem. Tânia era uma mulher bondosa e todos da vizinhança tentaram alertá-la sobre o risco de sair de casa. Mas, como a maioria das pessoas de sua cidade, ela também era muito teimosa e não deu ouvidos àquelas histórias. Ela não tinha o mesmo pensamento das outras pessoas, pois acreditava que o pobre cão queria alguma coisa. Afinal, por que um cachorro ficaria atrás dele sem motivo? Em um dia normal, Tânia se levantou e tomou seu café da manhã. O dia estava frio, mas era um clima agradável. Ela resolveu sair, pois precisava ir para a conveniência mais próxima comprar alguns medicamentos que tinha acabado, mas mal sabia o que encontraria no caminho. A mulher seguiu por uma trilha para chegar até a loja, mas no meio do caminho, algo a impediu de passar. O tão comentado cachorro estava parado bem na sua frente. Nesse momento, ela pôde entender o porquê de tanto medo. Se tratava de um cão da raça Pitbull. Ele era realmente grande, mas aquilo não abalou e nem a fez sentir medo. Apesar de todo o seu tamanho, ele parecia perdido e precisando de ajuda, e ela estava disposta a oferecer o suporte que aquele bichinho precisava. Ela se aproximou lentamente dele e percebeu que ele era muito bem cuidado e parecia muito saudável, apesar de estar um pouco sujo. O Pitbull parecia um pouco confuso também, e Tânia soube que tudo o que ele queria era um pouco de comida. Ela definitivamente não tinha medo dele, apenas algumas questões rondavam sua cabeça. Como ele veio parar no meu bairro? E onde está o dono? Ela começou a falar com o animal e, para sua surpresa, ele começou a abanar o rabo e lamber sua mão. Ele era realmente muito dócil. Como poderia estar aterrorizando a vizinhança? Tânia resolveu levá-lo para casa, pelo menos por alguns dias, pois sabia que ele não sobreviveria muito mais tempo nas ruas. Ela começou a caminhar de volta para sua casa e chamou o Pitbull. Ele obedientemente começou a segui-la. No caminho, seu vizinho parou o carro para cumprimentá-la, mas teve medo de baixar toda a janela e alertou que essa raça era muito arriscada de se ter por perto e que ela deveria deixá-lo na rua, pois ninguém sabia o que ele faria a qualquer momento. No entanto, ela sabia que todas aquelas palavras eram falsas só de olhar para aquele pobre animal e prosseguiu com sua decisão de levá-lo para casa. Chegando ao seu destino, o cachorro parecia tímido e com medo de entrar, mas após um pouco de insistência, ele cedeu. Tânia preparou alguma coisa para ele se alimentar, pois sabia que estava faminto. Depois de comer, ele ficou tão satisfeito que deitou para dormir. O cachorro tremia de frio e ela buscou alguma coberta para aquecê-lo. Nos primeiros dias, ele continuou agindo timidamente. Ninguém sabe o que ele passou sozinho nas ruas daquela comunidade, mas se adaptou muito bem e um tempo depois parecia que sempre morou ali. Na maior parte do tempo, ele era muito feliz, mas às vezes chorava de noite. Tânia supôs que ele deveria estar com saudades dos antigos tutores. Então, mesmo com peso no coração, ela espalhou cartazes pela cidadezinha em busca deles, mas nunca os encontrou. O Pitbull recuperou suas forças e até recebeu um nome, Ruffles. Ele ficava o tempo todo ao lado de sua dona. Tânia tinha filhos e netos, mas eles mudaram para a cidade grande e a visitavam raramente. No entanto, sempre se falavam por telefone. Mesmo com as ligações frequentes, essa doce senhorinha se sentia triste e solitária às vezes, mas agora tinha um amigo para lhe fazer companhia e isso enchia seu coração de alegria. Quando Ruffles ouvia um barulho estranho, latia para tentar afastar o mal e nenhuma pessoa ousava pisar em seu quintal. Mas isso acarretou uma série de fofocas sobre o seu novo amigo. Os vizinhos continuavam com medo do animal e julgavam Tânia por levar uma ameaça como aquela para perto deles e insistiam para que a senhorinha levasse Ruffles para um abrigo de animais. Faziam todas essas acusações com a afirmação de que Tânia não tinha mais idade para cuidar de um animal
tão grande quanto aquele. Mas ela continuava sem dar ouvidos a ninguém, pois adorava o tempo que ela e Ruffles passavam juntos. Ela se sentava em sua cadeira em frente à lareira e contava histórias para o seu cão, e ela podia jurar que ele entendia tudo o que estava falando. Aqueles dois desenvolveram uma amizade surpreendente e incomum, mas muito verdadeira. Essa história poderia ter um bom final se acabasse por aqui, mas este não foi o caso. Em um final de semana, seus filhos e netos foram visitá-la. Tânia não ficou surpresa em saber que seus 2 netinhos tinham feito amizade com Ruffles. Seus filhos ficaram receosos, pois o cão era enorme e poderia realmente machucar as crianças, mas confiaram na palavra da mãe de que isso definitivamente não aconteceria. As crianças não tinham medo, pelo contrário, estavam sempre querendo brincar com Ruffles. O cão também fez a festa e amou brincar e correr com as crianças. Ele nunca tinha estado tão feliz, pois estava o tempo todo recebendo muita atenção. Sua família iria passar uma semana em casa para matar a saudade, mas algo terrível estava para acontecer. Perto de sua casa tinha um pequeno lago. Era muito lindo e aconchegante. Seus netos amavam aquele lugar e sempre ficavam na beira com os pés na água. Era verão e eles saíram para ir ao lago. Eles não queriam nadar e nem ficar com os pés na água. Por isso pediram para levar Ruffles, que inclusive ficou muito animado com a ideia. Porém, Tânia não deixou, pois achava que ele tinha se perdido da primeira família e estava com medo que isso acontecesse novamente, pois amava muito seu novo amigo e não queria perdê-lo. Tânia precisou prender o cachorro para que ele não fosse com os garotos. A corrente era bem frágil, apenas para que ele obedecesse. Os meninos saíram. O mais novo sabia nadar e resolveu entrar na água para dar um mergulho, enquanto o mais velho ficou na beira com os pés na água. Mas, de repente, algo apavorante aconteceu. Tânia e seus filhos estavam dentro de casa conversando quando de repente ouviram um grito agudo muito alto. Todos se espantaram. Alguns vizinhos saíram correndo, temendo que Ruffles estivesse atacando alguém. Tânia foi mostrar que ele estava preso, mas quando olhou para a corrente quebrada no quintal, ela gelou. Pela primeira vez, ela sentiu medo do gigante Pitbull e temeu pelo pior. Todos foram correndo para o lago. Os gritos não paravam. Tânia tinha medo do que encontraria no lago, mas teve uma surpresa incrível. Quando seu neto mais novo entrou na água, escorregou em uma pedra e caiu em um buraco dentro do lago. Ele se desesperou. Apesar de saber nadar, ele não conseguia subir para a superfície e ficou apenas se debatendo dentro d'água. Seu irmão não conseguia ajudá-lo e não podia fazer nada a não ser gritar por ajuda o mais alto que podia. Ruffles quebrou a corrente como se não fosse nada e correu na direção dos dois. Sem ao menos hesitar, ele pulou na água e arrastou o garoto que estava se afogando para fora d'água. Todos ficaram pasmos com a cena que estavam vendo. O garoto explicou o que aconteceu e os vizinhos nem conseguiam acreditar que aquele cão que julgavam como um monstro tinha salvado aquele garoto de um fim terrível. Daquele dia em diante, Ruffles nunca mais foi tratado como uma ameaça. Os vizinhos que antes tinham medo deixavam seus filhos visitá-lo. De monstro gigante, ele passou a ser considerado o herói do bairro. Os cães dessa raça são animais realmente incompreendidos, mas não são poucas histórias como a de Ruffles. Essa menina desapareceu por dias, até que um homem abre sua porta e percebe o que um pitbull fez. Ficou super curioso? É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que nos encontramos por lá!